edificar aquilo que o Senhor quer edificar na tua casa. Que o nosso coração esteja apto a receber e responder aquilo que o Senhor vai ministrar agora. No santo nome de Jesus que eu oro ao Senhor. Traga fogo no coração desse povo. Traga instrução. Traga entendimento. Traga revelação. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém? Queridos, a gente vai ler algumas porções de 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2. E depois a gente vai pular para a 2 Tessalonicenses e ler uma parte só do capítulo 1, amém? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 1:1. Só queria. O som tá bom aí para vocês no fundo ou não? Meu microfone tá bom? Tá? Então tá. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Presta atenção agora. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Diga comigo, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Diga comigo assim, ó, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo. Tessalonicenses é a igreja modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e a Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Diga comigo, a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Eu continuo. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que nos prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso.
Também jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês. Assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim como muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, de nosso esforço e fadiga. Esforço e de como trabalhando noite e dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Agora muda para o segundo livro de Tessalonicenses. Capítulo de número 1, verso de número 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Diga comigo, a fé cresce cada vez mais. E o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Então, na mesma medida que a fé cresce, o amor cresce, mas o amor um pelos outros. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as e tribulações. Então não só perseguições, mas perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Só até aqui. Se você leu certinho, eu já não precisava mais pregar. Se você leu certinho, querido, só o texto já falou bastante. Mas eu vou ser fiel àquilo que o Senhor me entregou. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, ele escreve 2 cartas, num período de poucos meses de diferença entre uma e outra. Pouquíssimos meses separam a primeira da segunda carta. Havia acontecido que o apóstolo Paulo, ele foi despertado para o seu ministério apostólico. Então, aquilo que o apóstolo Paulo está pregando, querido, e aquilo que ele está fazendo, é fruto de uma unção apostólica sobre a vida dele. E todas as vezes que um apóstolo derrama ou prega sobre uma comunidade, aquela comunidade vai receber a unção apostólica. E a unção apostólica necessariamente é uma unção de envio da parte de Deus, para que ela se torne uma comunidade relevante. Não relevante àquilo que os homens acham, mas relevante na medida que Deus quer que ela seja relevante. A relevância dos homens é uma coisa, a relevância de Deus é outra coisa. Eu vou explicar para vocês a diferença entre a relevância de uma igreja natural e de uma igreja espiritual. A relevância de uma igreja natural, querido, ela opera muitas coisas por meio de estratégias naturais, que você avança e você fala, cara, como essa igreja é maravilhosa, como essa igreja é boa para com as pessoas, como essa igreja é boa para com a sociedade a qual ela está inserida, como essa igreja ela tem uma boa estrutura, como ela alcança os perdidos, como ela alcança os necessitados financeiramente. Mas quando você olha o altar dela e o púlpito dela, essa igreja natural, ela te conquista por algo que nunca te aproxima mais de Deus. Igrejas naturais, elas sempre têm palavras que são naturais para um povo que é extremamente natural. Então ele vai falar sempre sobre vitória, sempre sobre o acolhimento do teu espírito, da tua alma.
transformando você em alguém que nunca se aproxima de ser mais parecido com Cristo. Mas você olha para os frutos naturais dela, você começa a enxergar que ela é uma mensagem coach, alinhada a uma ONG. Sinto te dizer, mas isso não passa de uma mentalidade espírita, em que a caridade produz a salvação. Mas quando você está debaixo de uma visão apostólica, o apóstolo Tiago vai dizer: mostra-me a tua fé, e com as minhas obras eu mostrarei a minha. Por quê? Porque eu posso ter obras, mas na igreja celestial e numa igreja apostólica, tudo aquilo que eu faço para alcançar os perdidos com esmolas visa a salvação e não visa só forrar o estômago. Nós não estamos aqui para alimentar pessoas, aquecer pessoas e deixar elas queimando no fogo do inferno com uma mensagem fofinha. Uma igreja apostólica, ela aquece para demonstrar que a fé é uma fé que aquece, mas ela tira ele do império das trevas e anuncia o evangelho de Cristo. Acontece que o apóstolo Paulo, ele está cheio da unção apostólica, e ele vai tendo um modo de proceder. Eu estou só na introdução, eu vou chegar onde eu quero. O que ele fazia depois que Cristo levantou e ele teve encontro com Cristo eu vou sair de cidade em cidade, e a partir dessas cidades, quando eu chegar nela, eu vou procurar uma sinagoga, e quando eu chegar nessa sinagoga, que é onde os judeus se reúnem para estudar a Torá, eu vou anunciar Cristo dentro do centro do judaísmo. Acontece que quando você entra, querido, para pregar o evangelho de Cristo no centro do lugar que está perseguindo Cristo, o que você vai angariar para você? Perseguição. Porque você entrou dentro da casa do valente para anunciar algo contra o valente. E se você for ler o livro de Atos, você vai conseguir compreender o que Paulo viveu em cada uma dessas cartas. Por quê? Porque Atos vai revelar o que aconteceu na igreja de Filipe e o que Paulo escreve aos Filipenses, o que aconteceu na igreja das Galácias e o que Paulo escreve aos Gálatas, o que aconteceu em Efésios e aquilo que Paulo escreveu aos Efésios. Então eu te indico, antes de você ler o livro que você vai ler, procura o que aconteceu. Atos vai relatar o que aconteceu. Atos capítulo de número 16, o apóstolo Paulo prega na igreja em Filipe. Está ele, um segundo apóstolo, chamado Silvano, ou também conhecido como Silas. Paulo e Silas são presos, são chicoteados por anunciar o evangelho em Filipe. Quando eles saem, presta atenção, eles estão cheios de marcas de chicote. As marcas das algemas ainda estão presas, ainda estão marcadas nos seus pulsos. Eles ainda estão amargurados por estarem aprisionados, por anunciarem o evangelho da salvação. Eles ainda estão com marcas no corpo por anunciar uma palavra espiritual. E tudo aquilo que eles querem é trazer as pessoas da perdição para a luz. E quando eles saem dali, mesmo depois de perseguidos, eles se direcionam para a igreja de Tessalônica. E quando eles chegam em Tessalônica, ele faz a mesma coisa que angariou a perseguição em Filipe, ele pratica de novo. Por quê? Porque a última experiência, apesar de gerar perseguição, não é motivo suficiente para impedir que a próxima experiência eu tenha visões de Deus, eu anuncio o reino de Deus e eu angarie mais perseguições em nome de Deus. Ele chega em Tessalônica e adivinha o que acontece? Mas eles precisam sair fugindo para os de Bereia. Só que apesar de ele chegar no lugar, angariar perseguições, conseguir tribulações, uma igreja é estabelecida, então ele vai fugido, mas a igreja ficou. Quando ele chega em Tessalônica, o que ele deixa? Uma igreja.
Só que o que acontece? Parte dessa igreja era de judeus que se converteram. O que acontece com aquele povo que, como Gaio era uma pessoa que estava na igreja de Tessalônica. O cara escutou o evangelho dentro da sinagoga, agora deixou de frequentar a sinagoga para frequentar a igreja. O que o pessoal da sinagoga vai fazer com Gaio? Perseguir. O apóstolo Paulo continua a viagem dele, mas deixa Timóteo. Acontece que depois de alguns meses, Timóteo sai de Tessalônica e vai se encontrar com o apóstolo Paulo na cidade em que ele está. Quando o apóstolo Paulo ele fala assim: Timóteo, conta para mim como é que está a igreja de Tessalônica. Eu quero saber dos cristãos que lá estão. Sabe qual que é o relato de Timóteo? Estão debaixo de perseguição, estão debaixo de angústia, estão debaixo de tribulação. Mas Paulo, como estão crescendo na fé, Paulo, como estão, crescendo em amor uns para com os outros, como eles estão pressionados, mas como estão avançando. A igreja está crescendo, a igreja está avançando, e muitos deles estão sendo chicoteados, mas eles continuam firmes. Eles continuam amando uns aos outros e anunciando que Cristo é a salvação deles. E sabe de uma coisa, Paulo? Está sendo confiado a eles uma nova medida de revelação de alguém que se converteu agora, mas cresceu tão grande na fé, que Satanás está tentando perverter uma doutrina muito importante, a doutrina do retorno de Cristo. O apóstolo Paulo: ah é? Então vamos escrever uma carta para eles. Você sabe qual que é a carta que Paulo escreve? 1 Tessalonicenses. Como é bom, sempre dou graças a Deus por vocês, pela medida do amor, porque vocês acolheram a palavra do evangelho não apenas como palavras, mas como uma palavra que veio de Deus. E vocês acolheram essa palavra não apenas normalmente, mas aquilo que tenho escutado vocês têm uma fé operante, uma fé que vai redundar em prática, uma fé poderosa. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês: essas tribulações e essas perseguições das quais vocês estão enfrentando fazem parte do reino de Deus. Quando você olha 1 Tessalonicenses capítulo de número 1, verso de número 6, pode dizer assim: e vocês se tornaram os nossos e de quem mais? A igreja de Tessalônica é a terceira geração de cristãos. A primeira geração é a dos 12 apóstolos que receberam de Cristo, e aí os primeiros apóstolos passaram a imitar Cristo. Quando você começa a imitar Cristo, você começa a operar sinais que Cristo operava. Quando você começa a imitar Cristo, você começa a curar os enfermos. Quando você começa a imitar a Cristo, você começa a dar alimento aos pobres. Mas quando você começa a imitar Cristo, você começa a tirar todos os perdidos que estão debaixo de religiosidade e que estão debaixo de engano, e começa a introduzi-los no reino de Deus. Só que Cristo morreu, Cristo foi chicoteado. Quando a segunda geração de cristãos, elas começam a nascer, a gente está falando de apóstolo Paulo, Silvano e Timóteo. Essa é a segunda geração, porque a primeira geração é dos apóstolos. Os apóstolos geram a segunda geração, que vem ali a partir do apóstolo Paulo, Silvano, chicoteados, aprisionados, sofreram naufrágio.
passaram fome, frio, nudez, em perigos de espada, perigo entre os próprios da cidade, entre os patrícios, perigos entre os próprios familiares que os entregavam. Mas eles continuam avançando, apesar das tribulações. Por quê? Porque eles compreenderam que Cristo deu a vida por uma missão. A segunda geração entendeu que os apóstolos deram a vida por uma missão. Logo, a terceira geração precisa compreender que ela vai ter que dar a própria vida por uma. E essa missão não tem a ver com o teu bolso, não tem a ver com o teu projeto, não tem a ver com a tua vida. Essa missão não tem a ver com o teu próprio ego. Quando você está debaixo de uma visão apostólica, aquilo que vem em primeiro lugar é o reino de Deus, e não a tua vida medíocre, não a tua vidazinha, querido. Sinto muito, mas eu vou ter que chacoalhar vocês para uma missão apostólica nesse dia. O Senhor tem nos falado sobre a dimensão apostólica daquilo que nós, enquanto igreja, vamos viver. E você sabe o que é difícil? Eu vou abrir um pop-up aqui, porque eu tenho falado muito sobre dimensão pastoral, uma dimensão de cuidado, sobre uma dimensão profética. E eu falava na garagem: nós vamos viver dimensões proféticas. Estamos vivendo as dimensões proféticas, mas nós estávamos na garagem. Querido, nossa igreja é uma igreja muito profética. Quando eu digo muito profética, eu não estou querendo forçar, mas é muito sensível ao Espírito de Deus. Pessoas trazem discernimentos aqui, desde a sala cenáculo, desde a abertura do culto. É uma igreja que ouve a voz de Deus. Mas agora o Senhor está nos dando palavras apostólicas, e essas palavras apostólicas falam de expansão, falam de crescimento, falam de envio, falam de equiparação de ministérios. Só que quando o Senhor começa a liberar palavras apostólicas, a nossa realidade agora não é a realidade daquilo que a palavra está dizendo. Então eu falo: Senhor, como é que o Senhor está falando sobre palavra apostólica para 31 pessoas no culto de domingo? É porque a palavra antecede a estação que está por vir. O Senhor primeiro libera a palavra para depois mudar a estação. E sabe o que Deus me disse, Gu? Sabe o que Deus me disse, Doug? Vocês têm 3 anos para adequarem a visão que eu te dei. Já passou 1 ano e meio. Vocês estão no tempo, mas corram para que a implantação esteja completa até o aniversário de 3 anos da igreja. Porque vocês estarão preparados ou não estarão preparados, mas eu vou enviar aquilo que eu prometi. Então, queridos, posso te pedir uma coisa? Não tenha pressa de crescer. Não meça aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja pela quantidade de pessoas no culto até os 3 anos. Não meça os projetos que estão em andamento ou que não estão em andamento até os 3 anos. Porque quando Cristo discipulou 12, parece que só Cristo fazia. Os discípulos não faziam nada. Os discípulos não operavam milagres. A única coisa que foi liberada para os discípulos, sabe o que é? Vai lá expulsar alguns demônios, depois você volta aqui. Só deu para eles trabalhar com a sujeira. A parte boa veio depois que Cristo é retirado, depois dos 3 anos. Então, na dimensão apostólica, querido, eu não estou com pressa de viver algo que não está preparado para a nossa estação, não está reservado para essa estação. Se tiver 30, se tiver 20, se tiver 50, querido, até os 3 anos, o Senhor está consolidando a nossa vida. O Senhor está nos consolidando e nos treinando para que a próxima palavra que Ele nos deu, de 3.000 pessoas estejam aqui. Não foi o número que eu quis, foi a palavra que o Senhor nos deu. 3.000 pessoas. Como é que a gente vai estar aqui? Não sei, mas o Senhor já está nos conduzindo para esse lugar. O pastor ainda no culto passado falou: olha, a igreja fica pronta, vocês vão sair daqui. Como? Estamos sangrando para ter 30 pessoas, sangrando para pintar a igreja. Mas das dimensões apostólicas, querido, quando nós estamos debaixo de uma palavra, a dimensão apostólica é uma dimensão que vai edificando com o tempo. O apóstolo Paulo às vezes deixa Timóteo 2, 3 anos cuidando de uma igreja, para depois recolher que a igreja cresceu sim em 3 anos, mas ela precisou de tempo para se consolidar. Quando o apóstolo Paulo ele está debaixo
de uma visão apostólica, ele não está preocupado em saber se a sinagoga inteira se converteu, mas ele está preocupado em saber o que aconteceu com os 5 que se converteram. A sinagoga, querido, não se converteu, o problema é dela, mas aqueles 5 agora é problema do apóstolo. Esses 31 que aqui estão agora é problema meu. E quando você tiver a sua REC com outros 10 ou 15, vai ser problema seu. Por quê? Porque na dimensão apostólica há uma manifestação de uma unção que desperta você. Só que na mesma proporção do despertar de Deus, também há uma manifestação de perseguição e tribulação. E são duas coisas diferentes. Perseguição é quando aqueles que estavam contigo começam a falar mal a respeito de ti. Perseguição é que aqueles que estavam com você vão tentar barrar você. Estava na sinagoga com você, tinha aliança com você, vai tentar barrar você. Seja no seu trabalho, seja na tua família. Querido, quantos aqui se converteram ao Evangelho e a primeira coisa que perseguiu você era alguém da tua família? Fala para mim. Nossa, mas agora você é crente. Nossa, mas agora só quer falar de Jesus. Antes vinha aqui tomar uma cervejinha com a gente, agora nem pode tomar mais cervejinha. O que aconteceu? É porque tinha o seu sangue, mas agora já não tem a mesma essência que você, cara. Nossa, isso era tão mais legal quando você falava palavrão e escutava essas músicas, mas agora você só fica com o povo da igreja. É lógico, antes eu era um cidadão das trevas, você ainda continua sendo, mas agora eu sou um cidadão dos céus. Agora mudou a minha mentalidade. Agora eu tenho uma nova revelação. Perseguição e tribulação. Tribulação são lutas que não são daqueles que estavam com você, mas é uma tribulação e ela vem da parte espiritual. O trabalho começa a dar errado, a saúde começa a apertar, as finanças dentro de casa começam a escassar. Aí você fala, Senhor, mas vamos deixar assim. Primeiro, perseguição. A hora que eu aprender a lidar com a perseguição, você pode me dar a tribulação. Você está tentando viver uma coisa ou outra. Jesus está falando assim, ó, vai vir tudo junto ao mesmo tempo. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Mas aprenda uma coisa: vocês se tornaram os nossos imitadores. Imitador, cara. Quando você imita um apóstolo, quando você segue uma unção apostólica, tu tem que aprender uma coisa: a mentalidade apostólica. O reino de Deus vem primeiro do que as necessidades pessoais. Por que você quer construir para algo que vai ficar? Por que você quer construir para algo que vai morrer? Quando Cristo voltar, tudo aquilo que você construiu vai ficar. Você não vai levar nada do que você construiu. Mas aqueles que você salvou vai subir contigo. Mas aqueles que você anunciou o Evangelho vai subir com você. E eles vão entrar e Jesus vai falar assim: Pastor Marcelo, apresenta-me o teu relatório. E ele não vai ver o teu saldo na conta. Ele não vai ver quantas casas você construiu. Jesus não vai perguntar: pai, quantas casas você deixou de herança para mim, para o Gabriel e para o Nicolas. Jesus vai ver quantas igrejas você plantou. Vai ver quantos homens e mulheres você pôs a mão e expulsaram os demônios. Vai ver quantas pessoas foram alcançadas pela tua oração. Quando você se transforma em imitador de uma visão apostólica, aquilo que é colocado no teu galardão não tem a ver com seus projetos pessoais, mas tem a ver com os projetos de Deus. O apóstolo Paulo diz: graças a Deus que vocês cresceram na fé. Aos hebreus não puderam. Quem escreveu os hebreus falou assim: cara, eu não pude vir a vocês ainda com o alimento mais sólido, eu estou tendo que pregar leite. Mas aos Tessalonicenses, eles já cresceram tanto na fé com tão pouco tempo, que
Alimento sólido era o que pautava as reuniões deles. Vamos falar de Cristo, vamos falar da vinda de Jesus, vamos falar de como é que é o retorno de Cristo. Eu vou ter que ajustar isso, porque se estão tentando pregar para você coisa contrária ao retorno de Cristo, é porque vocês cresceram na fé a ponto de suportar um conhecimento desse. Cara, o que Cristo vai ter que te ensinar ainda? Qual que é a medida da fé que vocês têm, igreja? Porque a revelação que vocês têm, o entendimento do evangelho que vocês têm, revela o quanto você cresceu na fé. Se Cristo vai ter que falar para você ainda dos elementos básicos, é porque Ele está esperando que você seja uma igreja apostólica de Tessalonicenses, mas ainda você talvez seja igual aquele povo que ainda está bebendo leite. Se eu tenho que te ensinar ainda que casamento é só com uma pessoa, que você não pode trair a tua esposa, se eu tenho que te ensinar que você não pode ainda ficar nos mesmos pecados, cara, a gente precisa mudar essa pregação, a gente precisa crescer, a gente precisa parar de falar disso. Só que não adianta eu parar de falar disso, você continua pecando, o Espírito Santo vai continuar me usando para repreender vocês nas mesmas áreas, e aí o problema não sou eu, é a igreja que não amadurece. Mas quando você está numa dimensão apostólica, aquilo que Cristo confia a você é teologias superiores, doutrinas superiores. E na mesma proporção, querido, aquilo que eu vejo que me pega, sabe qual que é? É que aquilo que pauta a igreja de Tessalonicenses é uma igreja modelo, mas é uma igreja que Paulo, quando se lembra dela, se alegra. Olha o que vai dizer o capítulo de número 2, 1 Tessalonicenses 2. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita... Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você está debaixo de uma visão apostólica, você precisa ter um coração apostólico. E um coração apostólico não para por qualquer luta. Um coração apostólico, uma mentalidade apostólica, Milena, ela olha para a luta do antigo lugar, e ele fala: essa luta, ela só tentou me barrar porque eu estava debaixo de uma missão. Não era Deus tentando me barrar, era Satanás. Eu fui preso por amor ao Evangelho. Mas quando eu saí, querido, na mentalidade apostólica, as prisões não te param. Você pode até sair fugido do lugar, mas a tua última experiência não determina a sua próxima experiência. A tua última condição não determina a tua próxima condição. Debaixo de uma visão apostólica, você vai angariar muitas perseguições, mas a última perseguição não vai impedir você de ser um novo apóstolo, mas um apóstolo na próxima região. Você sabe qual que era o coração do apóstolo Paulo? Ele falou assim: Tessalonicenses, aprenda o que eu vou te dizer. Tessalonicenses, aprenda. Eu cheguei aqui, não foi em vão. Quando eu saí, eu estava perseguido, eu estava mal, eu estava cheio de chicotadas, mas eu cheguei aqui, não foi em vão. Deus me trouxe aqui com um propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei qual foi a sua última experiência no lugar onde você estava. Qual foi a última experiência na igreja que você estava? Queridos, a gente está recebendo pessoas de muitas igrejas aqui. Muitas igrejas. E todas as vezes que a gente recebe, é sempre o mesmo discurso: perseguições, traições, angústias, amarguras. Eu estou lidando com muitas famílias de outras igrejas
E aquilo que eles falam, pastor, ontem, escuta isso. Ontem eu estava pregando em Cosmópolis. Um menino chegou para mim e ele falou assim: pastor, eu saí da igreja onde eu estava e eu fui para outra igreja. E eu estou agora. A minha esposa quase se desviou. Ela tinha 1 ano de conversão. Não foi, Lu? Ela tinha 1 ano de conversão. Pastor, eu fazia tudo na igreja. Eu limpava, eu adorava, eu cuidava da mesa de som, eu cuidava da mídia, eu fazia tudo na igreja. Todo culto eu estava em uma escala diferente. O pastor chamou um apóstolo lá para pregar, um profeta para pregar, o profeta pregou, eu virei amigo do profeta. Nós nos tornamos amigos. E um dia comum, esse profeta estava na cidade, ele me ligou para ele e falou assim: fulano de tal, cara, eu queria jantar contigo, vamos jantar. Pastor, a gente chegou na mesa, conversamos, matamos a saudade, tudo certo. Depois que a gente fez isso, esse profeta postou comigo. Isso foi numa quinta-feira. No domingo teve uma reunião na igreja. E era uma reunião de liderança. Pastor, de repente, o pastor da igreja começou a pregar e falar assim: ó, eu estou sendo traído, estão me dando facada pelas costas. E aí esse menino me dizia, ele falou assim: quando o meu pastor, o meu antigo pastor, começou a relatar isso, eu falei: pastor, nós vamos pegar esse cara. Quem é esse cara? Está te traindo, dando facada pelas costas. Não, vamos embora. E esse menino me dizia: pastor, enquanto o meu pastor falava, eu me doía, porque eu falava: cara, quem pode trair o meu pastor? E aí de repente ele fala assim: eu vou mostrar para vocês quem está me traindo. E ele vira o celular e é a minha foto. Eu comecei a rir, minha esposa riu, ele relatando. Uau! E aí o pastor falou para ele: cara, tu está me traindo. Por que você foi jantar com esse profeta e você não me pediu? Ele falou: pastor, a minha esposa tinha 1 ano de conversão. Ela falou assim: é nesse tipo de comunidade que você acredita? É esse tipo de evangelho que você acredita? De um pastor que acha que é dono da gente, porque a gente não pode jantar, a gente tem que pedir para jantar. Ele falou: pastor, deu o que fazer para minha esposa recém-convertida. Eu fiquei sem igreja. Estou indo para outra igreja, em outra cidade. E agora nós estamos sendo tratados. Sabe por que eu estou relatando isso? Porque quanto mais a gente vai progredindo numa visão apostólica, numa visão de reino, mais as pessoas que estão amarguradas começam a se chegar, e os mesmos relatos vão te perseguir, para que você seja a cura para isso. Veja só, a sua última experiência não pode ser barradora para você viver uma nova experiência. Se essa família, presta atenção, se essa família que eu estou relatando, não estou falando da Bíblia, eu estou falando do que eu escutei ontem. Se essa última família não tivesse permanecido no Evangelho, esse menino ia continuar cristão, mas a esposa não ficaria. A missão dele apostólica é pastorear o coração da esposa, mesmo ferida, para conduzir a um novo destino, a um novo lugar, a um novo propósito. E sabe de uma coisa? Você sabe o que vai te esperar quando você chegar nessa nova casa? A mesma coisa. Porque quando você está debaixo de uma visão apostólica, você mexe contra o reino das trevas. Perseguições e tribulações alcançarão vocês. Mas eu vou te falar, maior é a visão apostólica, maior é a visão de avanço. E a visão de avanço não tem de haver, deixa eu te dizer uma coisa, não tem a ver em colocar muitas pessoas nessa cadeira. A visão apostólica não visa preencher cadeiras, visa povoar o céu, aqui ou em outro lugar, mas vai povoar o céu. Eu falei para esse menino, filho, o importante é que vocês estão bem, independente do lugar onde vocês estejam, a sua esposa é salva, você é salvo, e o reino está ganhando. Vocês foram transferidos, mas o reino está ganhando.
Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque quando eu olho e eu vou tendo as mesas com qualquer tipo de pessoa, seja qualquer igreja, hoje nós temos aqui mais de 5 igrejas reunidas, aqui, mais de 5. As pessoas, elas vêm cheias de amargura e por problemas que não são gerados às vezes só pelos pastores, são gerados por qualquer outro problema. Mas o Senhor falava comigo essa semana, na quinta-feira: Felipe, avisa o meu povo que debaixo da visão apostólica, as últimas experiências não podem determinar as próximas experiências. Agora cabe a você, querido, compreender mais 2 coisas e eu vou encerrar. 2 Tessalonicenses 2, verso 4, vai dizer: é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança da sua fé, por causa da perseverança que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é um sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus. A sensação que eu tenho é que se não tiver perseguição e tribulação, o Senhor não vai nos considerar dignos, não da salvação, mas do reino. Você está entendendo que Deus, a partir da ótica dele, te considera digno quando você suporta as tribulações e perseguições? Você sabe o que isso é revelador para mim e para você nessa manhã? É porque no meio das perseguições, das tribulações, no meio das dores, no meio das suas angústias, você questiona se você está no caminho certo. Você questiona para saber se Deus está contigo ou não. Você está falando: Deus está comigo ou não está? Deus é comigo ou não é? Deixa eu te dizer, Deus é tão contigo, mas tão contigo, é que foi Ele que te inseriu nessa tribulação, foi Ele que permitiu essa perseguição, para que Ele fale: é digno do meu reino. Quanto mais você suporta, mais dignidade no reino você tem. Se você não está sendo exposto à tribulação, se você não está sendo exposto à perseguição, deixa eu te dizer uma coisa: está vivendo o evangelho de maneira errada. Se está confortável no evangelho que você está vivendo, se não tem perseguição, se não tem gente falando mal de você no evangelho que você está vivendo, se você não está enfrentando lutas, se você não está enfrentando problemas, não é o evangelho que você está vivendo. Porque o evangelho é forjado no fogo. Você não é desse mundo, você não é dessa realidade, você não é desse tempo, você não é para essa geração. Você é alguém que é de outra realidade. Você é um cidadão dos céus. Então quanto mais perseguição, mais dignidade. Quanto mais tribulação, mais esse apertado financeiro. É o Senhor dizendo: eu estou provando vocês para serem dignos do meu evangelho. Está chateado com os lugares que você saiu? Saíram mal falados, saíram amaldiçoados? É eu que estou na situação. Cortou relação com o familiar por causa do meu nome? Sou eu que estou na relação, sou eu que estou no relacionamento. É do meu reino. Pastor, eu estou traumatizado com aquilo que vivi. Então você está vivendo o evangelho certo. Então você está no processo de ser digno do meu reino. Porque os dignos do meu reino não chegam no céu sem marcas. Os dignos do meu reino carregam no corpo as marcas de Cristo. Aqueles que são dignos do meu reino carregam no corpo as feridas do evangelho. Quais são as feridas que o evangelho está te marcando? Quais são as pressões que ele está te apertando? Olha para você, tem que ter pressão, cara. Essa semana eu estava discipulando, não vou dizer quem era, mas eu falei para ele: cara, se você não aprender a governar quando você está em baixa, você nunca vai ser alguém líder, porque o Senhor está me colocando para governar uma igreja, estando num dos piores momentos da minha vida financeiramente, cara. E eu estou tendo que dar avanços e avanços e avanços, e falar: olha, Deus vai tirar você dessa situação, e orar por gente que está melhor que eu financeiramente, mas está quebrado.
E eu falo: Senhor, como é que eu tenho uma palavra para ele, mas o Senhor não muda a minha situação? Aí alguém fecha o contrato, alguém avança aqui, alguém avança lá, e Deus está falando: eu estou treinando você. São as suas perseguições, são as suas marcas. Eu estou gerando Cristo em você. Por quê? Porque os ungidos de Deus nada têm, nada possuem nessa terra, mas vivem com aquilo que os céus dá. Eu amo as marcas de Cristo, meu amigo. Eu amo as marcas de Cristo. Eu amo as marcas de Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais cicatrizes na minha alma, quanto mais feridas por causa da perseguição, mais de Deus eu vejo. Ele está comigo, e eu estou sendo imitador dos apóstolos. Estou sendo imitador de Cristo Jesus. Estou sendo imitador. Quando você chegar nos céus, o seu Senhor terá 3 marcas, 4 marcas. As marcas do Evangelho, na mão esquerda, na mão direita, no pé direito, no pé esquerdo. O próprio Deus carrega a marca do Evangelho. O próprio Deus foi cicatrizado pelo Evangelho. Por que você acha que não vai ser? Tu quer ser cristão? Cadê as tuas marcas? Mostra minhas feridas da tua perseguição, e eu vou te mostrar o quão profundo você foi no Evangelho. Eu não conheço um homem que foi marcado por Deus e não manca. Jacó, depois de ter um encontro com Deus, passou a vida inteira mancando. Por que ninguém, cara, por que você quer viver o evangelho raso? Vive. Mas as perseguições é só um indicativo que você está alcançando o evangelho mais profundo. Eu queria deixar uma palavra de ânimo para vocês no final. 1 Tessalonicenses 5. A igreja de Tessalônica estava sendo perseguida, cara. O apóstolo Paulo saiu de Filipe cheio de marca, e chegou a um novo destino. Chegou na igreja modelo, cheio de marca. Estipulou a igreja modelo, plantou a igreja modelo, deixou uma igreja que alegra o coração dele. Paulo estava preso, se alegrando no Tessalonicenses. Mais perseguição, mas apesar de mais perseguição, quando eu escuto que alguém está crescendo na fé, eu me alegro. Quando eu escuto que alguém está prosperando, eu me alegro. Quando eu escuto que alguém entrou aqui na igreja, aumentou a perseguição, mas também teve medidas de avanço, eu me alegro. Nós estamos vendo os primeiros frutos de medidas de avanço. Depois de 1 ano e meio, eu estou começando a ouvir gente que agora fechou um contratinho aqui, teve uma provisãozinha ali. Porque antes então, era só, né, Boni, né, Vitão? Né, Gu? Lembra que nós falava caverna de Adulão? Só perseguidos pela justiça, amargurados de espírito, endividados. Mas apesar de estarem sempre assim, o Senhor está dizendo para nós: olha, eu senti o Senhor dizendo: eu tenho motivo para me alegrar de vocês, mas a vocês cabem aquilo que eu vou ler agora. Essa é a nossa visão, essa é a nossa responsabilidade. 1 Tessalonicenses 5, verso 16. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal. Você sabe o que me pegou quando eu vi isso? Eu li isso hoje, quinta-feira, e eu chorava. Porque diante das perseguições, tudo aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo é um caminho, Mateus.
As perseguições, elas visam primeiro tirar a tua alegria. Porque se ele sufoca a tua alegria, dificilmente você vai orar. Se mexeu na tua alegria, tu não ora. Se você não ora, dificilmente você vai voltar a ser grato de novo. Então, alegrem-se, ora, porque a alegria vai continuar. Mas no meio da tribulação, você sabe o que a gente faz, não? Porque não ora, apaga o espírito, apaga a unção, apaga o renovo, para de jejuar, para de vir para a igreja. Não vou mais, eu comecei a ir, começou a piorar. Era para melhorar, piorou. Deixa eu dizer uma coisa: o Espírito Santo não pode ser apagado dentro de você. As tribulações precisam aquecer ele aí dentro. Mais tribulação, mais alegria, mais oração, mais alegria, mais do Espírito. Você quer saber de uma coisa? Aonde que culmina o final? É quando você começa a desprezar as profecias. Você não despreza a profecia. Presta atenção, você não despreza a profecia quando você recebe ela e joga fora. Você despreza a profecia quando você recebe ela, mas na hora da tribulação, 1 ano e meio depois, você fala: não era verdade. Ah, não era verdade. Faça igual a Monique ontem, vai escutar de novo as primeiras pregações. Volta lá para tentar escutar. Ela falou: pastor, eu fui lá escutar as mensagens da garagem, porque está tanta tribulação que eu precisava saber o que Deus falou para nós, para renovar de novo as profecias. Vai lá, anota as profecias e vai ler de novo. Vai ler de novo. Volta lá, vai ler de novo. Vocês se lembram que nós estávamos na garagem? As crianças me deram um presente no dia do pastor. Alguém se lembra quais eram os presentes ou não? Me deram um potinho e as pessoas escreveram o que elas gostavam de mim. As crianças fizeram um desenho a meu respeito e elas escreveram. E aí muitas de vocês escreveram coisas para mim. Eu dobrei todas elas e ela está lá no meu escritório do lado. Porque quando eu estou achando que eu sou um mau pastor, quando o Satanás está falando para mim: você é um péssimo pastor, você não conseguiu atender tal pessoa, a igreja está precisando disso, a igreja não está avançando financeiramente, você não vai conseguir pagar essa conta. Quando eu estou sendo pressionado, querido, eu tiro de lá e eu vejo: pastor, você é uma bênção, eu te amo. E eu lembro que nessas pressões existe algo no coração, existe uma palavra que eu preciso trazer à memória de novo, existe uma profecia que eu preciso acessar de novo, existe uma realidade nos céus que eu preciso trazer de novo, de tal modo que eu não posso desprezar. Por quê? Porque quando Deus liberou a profecia, Ele contava com essa tribulação para me fazer digno. Quando Ele liberou a profecia, Ele contava com essa perseguição para me fazer digno do reino de Deus. Quando Ele liberou a profecia, Ele contava que eu seria tentado a acessar o Espírito, a apagar o Espírito. Ele contava com essa situação. Estava dentro do projeto dele. Mas quando eu me proponho a orar, quando eu me proponho a jejuar, quando eu me proponho a não apagar o Espírito, as profecias voltam. E então o que acontece? Graças a Deus por vocês que estão crescendo em fé, graças a Deus por vocês, igreja provada, que está avançando, às vezes pode não avançar em estrutura, mas está avançando em fé. Pode não avançar em recursos, mas está avançando em amor pelos outros. Pode estar, com necessidades, mas pode estar avançando. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Se levanta aí, você que é a igreja aprovada de Deus. Se levante, igreja aprovada de Deus. Nós já vamos encerrar, mas eu queria poder orar com vocês. Vocês que estão passando por tribulações e opressões, tribulações e perseguições, venham até a frente, queridos, porque há um mover de Deus, de restauração. Eu vejo o Senhor trocando as armaduras. Venham até a frente. Toquem no altar, porque Deus está restaurando. Olha quantas pessoas.